Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra continuar a falar do Omnibus do Batman por Paul Dini. Dessa vez vou estar abordando o retorno de Ra's al Ghul, né, as histórias que a gente tem aqui e algumas outras pequenas histórias, por isso eu tô nesse formato, né? Quando for pra O Coração do Silêncio, que é a próxima saga, aí eu vou estar no meu formato habitual, né, mostrando o rosto, mas enfim. Cara, interessante dizer que, primeiro, nessa parte do vídeo, acho que a gente vai ter. Nessa parte do encadernado, na verdade, a gente vai ter a melhor e a pior história até agora, sabe? E isso é bem curioso, né? E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é que, infelizmente, o meu ônibus ele teve aquele problema de quebrar a lombada. Não era pra estar assim. Mas, enfim, né? Já passou do tempo de troca e tá dando pra ler. Não tá soltando página nem nada, só fica um pouco mais bamba, assim, sabe? Mas, enfim, né? Fazer o quê? Acho uma vergonha a Panini deixar acontecer isso, né? Deveria ter um cuidado maior, mas infelizmente eu não sabia. Se eu soubesse que não era normal o ônibus ficar, né, marcado aqui do lado, eu já teria descolado antes, mas enfim, fazer o quê, né? Já no que eu amaciei ele, ele já tinha ficado um pouco amassado, mas vamos lá, né? Indo pra história aqui, cara, eu achei sinceramente horrível essa história, a ressurreição de Ra's al Ghul. Não, talvez você lendo ela como um todo, ela seja boa, mas o problema é que aqui a gente tem tipo a parte 3 e a parte acho que 5, se eu não me engano. Mas cara, você não consegue entender nada. Tipo assim, são simplesmente histórias soltas, sabe? Eu achei isso horrível. Pra mim poderia ter economizado aqui umas 40 páginas e tirado essas duas partes que são sem pé nem cabeça se você, porra, não leu a saga toda, sabe? Então, cara, meu conselho pra vocês, se quiserem, pulem essas histórias, porque não faz sentido ler isso aqui, sabe? Sem ter a continuação. Eu, sinceramente, fiquei tão decepcionado com essas duas histórias que eu parei de ler esse encadernado e fui ler outra coisa. Acho que fui ler Frankenstein na época ali. E. Enfim. Mas o que é interessante, né? Que a gente tem a segunda parte, vamos ver qual que é. É conclusão, ele nem diz qual que é, se é a parte 6, enfim. Mas eu achei interessante que a gente tem aqui também tem essa capa belíssima, né, que é a parte de trás do encadernado, mas a gente tem esse epílogo do Ressurreição de Ra's al Ghul, e esse epílogo é muito bom. Esse é um que eu recomendo vocês lerem, porque, tipo, ele acaba sendo um pouco a vibe das outras histórias, de tentar ser algo mais curto, apesar de lidar com as consequências da história anterior, mas é muito legal, é muito bom. Então aqui a gente vai ver uma trama um pouco mais simples, né? Onde basicamente o Batman começa a investigar um roubo que teve no museu e ele acaba chegando ao Ra's al Ghul, né? Depois de toda a saga lá da ressurreição dele, enfim. E aí o final acaba que o Batman vai prender o Ra's al Ghul de uma maneira bem extrema, assim, mas é bem interessante, sabe? E eu acho legal porque aqui, pelo que eu entendi, cara, o Ra's al Ghul fez muita cagada naquela ressurreição dele, então faz sentido o Batman tá babaca desse jeito e tomando medidas extremas. Mas em seguida a gente vai ter essa história aqui que é a Gangue no País das Maravilhas, do País das Maravilhas, que é uma história muito legal, onde finalmente ele vai juntar alguns vilões que meio que alguns vilões que, né, tem esse tema aí do País das Maravilhas, como Tweedledee, Tweedledoo, a Coelha Branca, enfim. É uma história bem bacana e eu gosto muito do final dela, né? Dando um pequeno spoiler aqui pra vocês, mas basicamente no final a gente descobre que o grande vilão não é o Chapeleiro Louco. E tem uma sacada que eu achei muito bacana que mostra como o Paul Dini sabe lidar com o Batman. Porque aqui, esse momento em que ele descobre o que tá acontecendo, ele fala, tipo assim, pro Gordon, olha, achei o Tet, né, que é o nome do sobrenome do Chapeleiro Louco, e tipo, pô, pega leve com ele não é o grande vilão por trás de tudo isso, sabe? É uma coisa muito simples assim, mas eu achei muito bacana porque demonstra que o Batman, ele não é frio e calculista o tempo todo, ele é humano ainda, sabe? Tipo, ele tem essas sacadas, ele tem, como é que eu posso dizer? Não vou dizer que é compaixão, mas tipo assim,
Pô, ele entende que, cara, não adianta, sabe, ser ríspido com o Chapeleiro Louco quando ele não tem culpa nenhuma, sabe? E eu achei isso muito legal porque pra mim mostra o lado humano dele e mostra como o Paul Dini sabe trabalhar o Homem-Morcego, que pra mim é muito diferente do que é, por exemplo, o Jeff Jones lidando com o Batman. Eu adoro as histórias do Jeff Jones, mas eu acho que o Batman dele é um babaca e, tipo assim, é o tempo todo assim, sabe? Nenhum momento ele demonstra esse tipo de coisa. A não ser talvez lá no Terra 1, né? Que é um universo paralelo. Mas o Batman padrão do Jeff Jones é sempre aquele babaca, sabe? Isso me incomoda um pouco, confesso. Aí depois a gente vai ter Noite de Estreia, onde é uma trama em duas partes, onde basicamente a gente vai ter aqui o Ventríloco como um dos vilões, né? Vai ter participação da Zatanna novamente. Basicamente, o Batman vai ter que tentar impedir o ventríloco da. Ah, ventríloco, né? Ventríloco, de matar um dos caras, um dos ricaços de Gotham, que tá envolvido com crime, enfim. É uma história bem legal, e eu achei legal o desenvolvimento que ele dá pra personagem da ventríloca, né? E pro Scarface, enfim. Mostrando que talvez tenha algo de sobrenatural no boneco. Enfim, é uma história bem legal e desenvolve bastante esse vilão, sabe? Ou essa vilã, né, nesse caso. Então é uma história bem interessante assim mesmo. E por fim, né, antes de Coração do Silêncio ali, como vocês já viram, deixa eu achar aqui a primeira história, a última história aqui. Aí vai ter uma parte ali meio de romance com a Zatanna que é bem interessante. Mas, por fim, a gente vai ter pra mim a melhor história do encadernado até agora, que é A Charada Sem Resposta. Cara, que trama bacana. É uma trama muito, sei lá, Agatha Christie ou Sherlock Holmes, sabe? Muito legal mesmo, onde basicamente vai ter uma série de assassinatos com um negócio bem específico, onde acaba sendo. As pessoas acabam tendo a mão decepada e um lírio é deixado na cena do crime. E aí o que acontece é que eles começam a investigar e tentar entender o que tem a ligação nesses crimes, mas o Batman não consegue achar nenhuma ligação nisso. Ele entra num fórum da internet onde você vai ver vários personagens que são detetives, como por exemplo o Detetive Chimp, tem essa menina aqui que é do Gotham DPGC, tem um outro policial aqui. Enfim, é muito boa essa história. Ela vai se envolvendo, tem o Charada, né, também investigando esse mesmo fórum. Cara, é muito legal. E o desenvolvimento do final dela mostra também a questão de consequência das ações dos vilões, sabe? E aí tem um momento em que o Batman meio que se vinga do Charada de uma maneira muito bacana, sabe? Não quero dar spoiler pra vocês, mas termina de uma maneira até meio trágica, assim, pra alguns personagens. Mas, cara, é muito boa essa história, muito boa mesmo. Pra mim, o melhor do encadernado até o momento. Então, cara, tá valendo muito a pena, né? Esse foi o último vídeo de histórias curtas. Aí a gente vai ter Coração do Silêncio, depois vai ter mais, mas né, agora a gente já vai começar numa saga que também eu tô gostando bastante. Já comecei a ler Coração do Silêncio, mas enfim, vai demorar um pouquinho pra sair vídeo ainda. Mas de qualquer forma, tô adorando esse ônibus do Paul Dini, tá valendo muito a pena. Peguem só cuidado com esse detalhe da lombada, né? Acho que aqui vai dar pra ver, ó, né? A sobrecapa ela até esconde isso, mas pô, é triste pagar caro por um quadrinho desse e acabar acontecendo isso, né? Mas então é isso, deixa aí nos comentários se você tem gostado desses vídeos, se você tá gostando das histórias do Paul Dini, se pegou esse ônibus. É isso, pessoal, valeu, até a próxima aí. Fui.